Século XVIII. Começa a história de um povo e da sua luta pela sobrevivência. Gente rude, sofredora, que procurou melhores condições de vida, que desejou uma terra para si, para cultivar, para sobreviver. Gente que vivia nas aldeias beirãs de Monforte da Beira e Malpica do Tejo. Aldeias que se encontravam densamente povoadas. Alguns dos seus habitantes, já cansados dos conflitos pela posse da terra, partem para encontrar uma nova oportunidade de vida. Vêm a instalar-se nos extensos maninhos junto ao rio Tejo, entre Monforte da Beira e Rosmaninhal. Lentamente, vão-se fixando por estas terras que se dizia de ninguém, terras desprezadas que não conheciam dono, e ali construíram as suas casas, construíram as suas famílias. Agregados humanos para nova oportunidade de vida, de sobrevivência que este local poderia garantir à custa de muito trabalho, de muito suor. Alares, Cobeira e Cegonhas, ou simplesmente os Montes. São 3 povos com mais de 1000 habitantes, formados a partir destas pessoas que tentam viver da terra e para a terra. E o meu pai, a minha mãe, que nasceu aqui. O meu pai nasceu em Malpica do Tejo. O povo já vivia aqui há cerca de 200 anos e que viviam bem, embora tivessem que pagar as rendas. Mas eram umas rendas tão baratas que bastavam os ovos das galinhas para pagarem essas rendas. A sua vida é feita de muito suor, de trabalho árduo, passado entre uma vasta zona de cultivo e estes pequenos aglomerados. Uma nova oportunidade de vida tinha surgido e, apesar do profundo isolamento, o crescimento e progresso dos monteses foi-se tornando uma realidade. Muito esporadicamente, os casamentos, os batizados, o culto,
e esse faziam-no na aldeia mais próxima, Rosmaninhal. O enriquecimento destas gentes não tardou e foi muito notado pelos rosmaninheiros. Não é de estranhar invejas próprias de quem se vê ultrapassado em pouco tempo. As pessoas, a maior parte das pessoas eram oriundas de Malpica do Tejo. Provavelmente porque as pessoas também nas terras onde estavam também não tinham terrenos, porque enfim, estava tudo, havia grandes proprietários e as pessoas tinham que trabalhar para esses grandes proprietários, ninguém tinha posse de terra e portanto havia uma fome muito grande de terra. Foi o caso que aconteceu aqui. As pessoas dos Banhós, se calhar, pensavam que estas terras aqui que lhes ia solucionar a vida, porque há coisas muito engraçadas, porque, e voltando ainda outra vez a um bocadinho à má língua, mas consta que as pessoas aqui consta não, é um facto, as pessoas tinham que ir, quando queriam alguma cerimónia, ou um casamento, ou queriam enterrar uma pessoa de família que faleceu, ou um batizado, as pessoas tinham que ir ao Rosmaninhal. E o que é certo é que as pessoas, dentro da sua pobreza, ostentavam artefactos de ouro, brincos, pulseiras, e isso era de certo modo um atritozinho, uma inveja que criavam nas pessoas do Rosmaninhal. Os monteses vivem bem, aqueles terrenos são bons. Tem dinheiro para comprar brincos de ouro. Não é? Exatamente, havia aqui. Quando se aparece esta situação, toda a gente, vamos para lá, que ali é que está a galinha dos ovos de ouro. Portanto, houve toda uma série de... E depois, mais a investigação, foram investigados, as pessoas foram enganadas. 1849. Estas terras revelam ser uma notável fonte de riqueza. E eis que surge o homem que reclama para si a sua posse, o proprietário, José António Mourão, ou simplesmente Visconde Mourão. A cobiça pela posse cresce na mesma medida do seu desenvolvimento e prosperidade, dando início a tensões e conflitos com os habitantes do Rosmaninhal e que se vão agravando de dia para dia. Surgem aqueles que tencionam representar e aconselhar os povos, os que veem aqui a oportunidade de obter lucro fácil. Estamos no ano de 1922. Após a morte do Visconde Mourão e do seu filho, ficam 4 herdeiros aparentemente sem qualquer interesse nos montes. 28 de outubro de 1922. José Mourão, um dos 4 herdeiros e neto do Visconde, decide vender a sua parte da herança a António Lobato Carriço, representante de um sindicato, organização suporte dos habitantes dos montes ou, dizemos nós, quem se aproveita da sua falta de instrução, do seu isolamento. Quando estava ali já tinha 11 anos. E o homem disse para mim, cabaço, já era cabaço nesse tempo. Cabaço, tanto que é isto? Aí está a venda assim. Isto era dos Mourões, o último ano que li, isso era dos Mourões. Eu já queria vender, mas a gente entregou-se. O doutor Carriço, os manhãs depois compraram, o doutor Carriço era dos Manhali, ora, foi tudo ao contrário.
De um momento para o outro, há um senhor qualquer que comprou ali um monte de raiz. Ninguém sabe porquê. Mas depois, logo a seguir, um advogado começou a dizer aqui às pessoas para não pagarem rendas. Porque já estavam aqui há muitos anos a explorar as terras, já tinham direito às terras, isto já era deles. É claro, o povo, como era para não pagar, foi na conversa. 6 de outubro de 1923, um ano depois, a declaração de guerra. Os restantes netos e herdeiros do Visconde decidem vender a sua parte a 605 habitantes do Rosmaninhal. Venda que se tornou um rastilho. Foi o início da luta entre povos. Não se trata agora da família Mourão apenas, é o Rosmaninhal em peso contra 3 pequenas aldeias, contra os seus habitantes que durante 2 séculos refez a sua vida de forma pacífica. (7 de outubro, um dia após a escritura, mais de 3.000 habitantes do Rosmaninhal caminham em direção aos alares. Durante meses seguiram-se os assaltos. Homens, mulheres e crianças perseguidas e espancadas pelos do Rosmaninhal. Hortas devastadas e searas queimadas, rebanhos chacinados. Os habitantes dos montes defendiam-se como podiam. Assaltos que dão origem à intervenção do governo e à mediação do conflito. Coronel Alfredo de Sá Cardoso, ministro do Interior, ordenou um forte reforço militar que se vem a instalar na vila do Rosmaninhal, por ironia, como se fosse este povo a precisar de proteção.
quando nós para lá fomos, não havia lá tanto monte a ninguém. Porque aquilo houve lá uma desordem, os outros dos montes, e o cara daqui, um chamado Roberto, tomaram conta daquilo, botaram tudo fora. Aquilo já foi meio, ainda não estávamos nos alários, estávamos umas casinhas cá fora, porque os outros ainda queriam, ainda lá metiam, teve que ir para lá o guarda de cavalo. Os gajos, quando foram meter então as tropas, o guarda de cavalo, ainda me lembro da guarda de cavalo, tínhamos aqui neste correio, e uma vez, daqui a guarda, estava aqui, mas quando era preciso comunicar, montavam os cavalos e iam eles, chaparam logo, só tinha medo de lá a guarda. É curioso, e as pessoas queixaram-se muito na altura, há registros disso, que o posto da GNR vem nessa altura para o Resmanhol, mas foi-se a pôr no Resmanhol. Quer dizer, em vez de se ver o posto, ter montado um posto provisório numa destas zonas, ou aqui a meio caminho, para proteger e para socorrer, não, foi-se pôr exatamente no sítio, no local dos invasores, digamos assim. O conflito, mal gerido pelas forças da ordem, pelo governo e advogados representantes das várias fações, não impediu a lenta ruína dos povos e, em parte, à sua expulsão, ao medo, ao abandono ou desistência progressiva das terras. Alguns dos monteses regressam às suas origens, Monforte da Beira, Malpica do Tejo. Outros fazem surgir novas aldeias, Cegonhas Novas, Soalheiras e Coto dos Correias. Até houve pessoas que morreram e apareceram mortas. Agora quem foi, quem não foi, suspeitam, mas não há provas, não é? O que é facto é que apareceram ainda pessoas mortas por aí, a tiro, e outros tinham as searas aí, iam ceifá-las e chegavam lá e eles deitavam-lhe fogo. Era uma guerra, era uma revolução dentro aqui da coisa. Quer dizer, custa imaginar que durante anos e anos houve aqui famílias que viveram, trabalharam, morjaram, homens, mulheres, crianças, e que depois, num lance trágico de muito pouco tempo, não é? Pura e simplesmente foram escorraçadas. E, portanto, a partir daí as coisas vão se degradando, enfim, já não têm telhados, não sei se haverá até classificação destas ruínas. Se qualquer dia, daqui a 50 ou 100 anos, acaba tudo num monte de pedras, não é? Sim, isto é o facto que isto tem sido muito esquecido. Todo este património nunca ninguém o valorizou e depois acontece o que está a acontecer aqui na Cobeira, quer dizer, o Salares ainda sabemos que está numa zona baldia que enfim, a partida pertence à autarquia. Aqui a Cobeira nem sabemos bem a quem pertence, não sabemos se pertence aqui à família Trigueiros, que é uma outra questão que eu deixo, portanto, ponho no ar porque eu próprio não sei. Não consigo perceber como é que esta família veio a ter terrenos aqui no Resmanhol, porque não tinha antes. Portanto, estes terrenos já foram também adquiridos depois de toda esta questão dos alares. Portanto, além das pessoas do Resmanhol em si, também há aqui pessoas que vieram a beneficiar disto. Ou compraram mais tarde, ou por intermédio ou do Carriço ou de outro qualquer. O que é certo é que eles também vêm a surgir aqui, também se vêm aqui instalar com uma grande propriedade do nada. Hoje, aqui, ainda os montes, Alares, Cobeira e Cegonhas. Vida
e morte, riqueza e ausência, desejo e abandono. Outrora disputados, agora ruínas, invocando a redescoberta da história. Agora, novamente, terras de ninguém.